Salve Maria Santíssima, bom dia! Meu nome é André Barroso e hoje, dia 3 de dezembro, uma quinta-feira abençoada do ano de 2020, nós vamos meditar sobre o Santo Evangelho, que hoje está no capítulo 7, do versículo 21, aí depois pula ali e vai do 24 ao 27. Naquele tempo, Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela porém não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, mais uma vez, como sempre, o sentimento, o privilégio de poder fazer a partilha é imenso, né? Eu acredito que a graça, a bênção é mais pelo aquele que tem a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus do que até mesmo aquele que ouve. Porque aquele que fala, ele primeiro chegou aos ouvidos dele, né? A boca está mais próxima dos ouvidos dele. E na condição de pecador, né? Na condição limitante que nós temos como seres humanos falhos, Jesus, né, nos usa, demonstrando a sua misericórdia para conosco, exatamente para chegar aos corações de outras pessoas. Que tudo que eu venha falar seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, e iniciando essa reflexão, gostaria de destacar esse trecho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus dá uma ênfase, Jesus é muito claro no que ele está querendo dizer aqui. É que a nossa fé, a nossa maneira de manifestar a fé, ela precisa ir além, muito, mas muito, muito além do que só ouvir, do que só entender, do que só questionar, do que só orientar as pessoas. Ela exige de nós uma postura concreta, né, uma atitude concreta, um comportamento concreto, que é fazer a vontade do Pai. E aí, fazendo essa reflexão, a primeira pergunta que me veio foi: mas qual é a vontade de Deus na minha vida? E eu quero lançar essa pergunta para você hoje. Qual é a vontade de Deus na tua vida? E o que, se nós não sabemos qual é essa vontade, o que tem sido feito diariamente para descobrir essa vontade? Né? Quanto tempo nós dedicamos a descobrir qual é essa vontade? E o que tem nos impedido de descobrir esta vontade? Qual o nosso maior medo, qual o nosso maior receio de fazer a vontade de Deus? Às vezes, raciocinarmos, né? Trazermos para o lado racional essas questões, nós podemos chegar a conclusões incríveis. Por que incríveis? Muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus exatamente pelos reforços negativos que nós tivemos ao longo da nossa criação, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Fazendo essa reflexão me fez lembrar assim, de várias fases da minha vida, né? E é interessante que quando nós somos crianças, para nós aprendermos a andar, aprendermos a falar, nós pouco nos importamos com as opiniões das outras pessoas, né?
É como se fosse... nós temos uma liberdade de sermos, né, nós mesmos, sem se preocupar com a aprovação dos outros, que isso nos faz evoluir, né, nessa fase de criança, mais do que qualquer outra fase da nossa vida, né? Porque por mais que existam aqueles reforços negativos, você não pode, você não deve, parece que nós nos abrimos mais à experiência, de viver essa experiência. E essa jornada de fé, de ter intimidade com Deus, de fazer a vontade do Pai, exige de nós também essa liberdade. Que liberdade é essa? Essa liberdade de não se preocupar com o que as outras pessoas pensem. Quando é criança, até você ser mordido por um cachorro, né? Os pais ficam preocupados quando a criança vai ali no totó, vai no cachorrinho, e assim, até ela ser mordida pelo cachorro, ela não tem medo. Às vezes, participar quando criança na escola, você fala uma besteira, seus coleguinhas sorriem, até aquele momento deles sorrirem, deles te julgarem, você não tem medo de participar, você não tem medo de errar. Às vezes, assim, antes de você queimar a sua mão ou tomar um choque, você não tem medo de tomar o choque, você não tem medo de tocar ali num ferro quente, né? Ou numa panela quente. Ou seja, depois dessas experiências ruins, dessas experiências negativas, que nós vamos nos fechando a viver as novas experiências, a se submeter ao julgamento das outras pessoas, porque de alguma forma nós nos sentimos mal, porque a necessidade de ser aprovado, a necessidade de fazer parte daquele grupo, né? De ser aceito é muito grande, é muito forte, porque aquelas pessoas, aquelas situações talvez sejam relevantes, né, para que nós possamos viver bem. Mas olha que contradição. Jesus nos convida a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Aí a pergunta que eu lanço e a pergunta que eu me fiz também: fazer a vontade do Pai vai me fazer ser aceito por essa sociedade ou não? Vai me fazer ser aceito por esses grupos que eu faço parte ou não? Como eu vou ser tratado se eu de fato fizer a vontade de Deus? E é importante nós refletirmos sobre isso, porque isso vai dizer muito sobre quem nós estamos sendo hoje. Porque a palavra nos diz claramente: se você não fizer a vontade do Pai, eu não te conheço. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Eu posso ler a Bíblia todos os dias, eu posso usar uma blusa que carrega e manifesta a minha fé todos os dias, eu posso ter uma imagem que representa a minha fé na minha casa, no meu trabalho, eu posso colocar palavras bonitas nas minhas redes sociais, mas se eu não praticar a vontade de Deus, eu não entro no reino dos céus. É simples assim. E aí me veio a pergunta: qual é a vontade que eu tenho feito na minha vida? E eu pergunto isso para você também. Quais são as vontades que você tem feito na sua vida? É a vontade de Deus ou a vontade do mundo? Quem tem conduzido a tua vida? Né? Quais orientações que você tem seguido? São de pessoas que têm intimidade com Deus, que representam Deus, que representam o amor, que representam a misericórdia ou não? Eu vou até fazer um paralelo. Não estou querendo promover revolução, briga, mas promover uma reflexão aqui. Olha que interessante. Teve as eleições municipais recentemente e a orientação é que poderiam votar. Passou a eleição, pronto. Em alguns estados a gente vai ter que fechar tudo novamente, né? Às vezes nós temos seguido orientações para não ir à igreja, não ir à missa, né? Mas seguindo orientações de quem? É a orientação da própria igreja, é a orientação de Deus, é a orientação, né, de alguns grupos que têm outros interesses. É interessante fazermos essa reflexão, porque exige de nós exatamente esse ponto de vista. Qual é a vontade? Que vontade nós temos seguido? Né? A quem nós temos ouvido? A quem nós temos nos submetido?
E indo mais profundo nessa reflexão, lembrando dos discípulos, eles saíram, né, de uma condição de ouvintes para serem proclamadores da palavra, proclamadores da esperança, para anunciar a ressurreição de Jesus após o Pentecostes, após se submeterem à ação do Espírito Santo, após estarem cheios do Espírito Santo, após estarem cheios da experiência do amor de Deus em suas vidas. Aí eles se sentiram capazes e enfrentaram o mundo, as coisas do mundo, para fazer a vontade de Deus. O que eu quero dizer? Não existe como colocar vinho novo em odres velhos, em odres quebrados, em vasos quebrados e em vasos velhos. É necessário nascer de novo. Exige de nós fazer a vontade de Deus também um nascer de novo, para viver essa jornada da fé que exige de nós cumprir a vontade de Deus, que é praticar a palavra, tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento e ainda nos ensina até hoje. E é um pouco contraditório porque quando eles praticaram, os discípulos praticaram a vontade de Deus, né? Vieram as tempestades, vieram as angústias, vieram as perseguições, mas eles se manteram firmes como esta casa construída na rocha. Essa rocha que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Essa pedra angular que nos sustenta. Bendito seja aquele que confia no Senhor. Bendito seja aquele que se coloca plenamente na presença de Deus e faz a sua vontade. Mas eu quero deixar uma pitadinha aqui de reflexão também em outro sentido. Como tem sido a tua vida? Como tem sido os combates, né? Lidar com as perseguições, com medos, com as angústias. Você tem se sentido nessa rocha ou você tem se sentido desmoronando, né? Se desfazendo, se desfragmentando, né? Se sentindo incapaz? Porque aqui diz na palavra, a casa construída na areia, o que acontece com ela? Ela cai e grande é a ruína. Mas aquela construída na rocha, ela se sustenta, ela resiste, ela persevera, ela é resiliente. Amados, assim como diz a palavra do Senhor, que nosso coração seja como o coração de criança. É isso que eu desejo para o dia de hoje. Que você possa ter a sensibilidade de fazer a vontade de Deus sem se preocupar com qualquer outra coisa. Mas se não, em ser reconhecido quando você estiver ali no seu julgamento, né? E o Senhor te reconhecer como filho e filha e te aceitar e te receber no reino dos céus. Porque a palavra é muito clara, né? Ela não abre precedentes para imaginar, pensar outra coisa. É necessário fazer a vontade de Deus, praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.